Olá pessoal, bem-vindo ao Bom Dia do Lado B, cenários pré-live. Meu nome é Rodolfo, vou falar com vocês aqui alguns dos jogos aí de sexta-feira que a gente vê algum cenário, dia 3 de junho. Antes de a gente começar, vamos falar aqui do YouTube e do Instagram, Lado B do Trade Esportivo. Também tem o Twitter, Lado B do Trader, e o e-mail, ladobedotrader@outlook.com. Minha voz não tá muito boa, vocês me desculpem aí, tá dando umas falhadas. Tá meio gelado aqui em Minas, então acho que tá afetando a voz aí. Mas eu acho que vai dar pra me escutar dentro do possível aí. Bem, antes da gente falar dos jogos de hoje, não, isso de sexta-feira, né? Falar dos jogos de ontem, quinta. Só um panorama geral. Por incrível que pareça, para mim foi legal. Acho que foi o melhor dia aí dessa semana. Mesmo tendo mais jogos de seleção, que eu não gosto tanto de fazer. Deu vários jogos com leitura, né? Para gols, principalmente, que eu trabalho bastante. Consegui pegar até Beck, acho que foi na Venezuela. A Série B também teve um jogo muito bom. Acho que o melhor jogo para gols mais aberto foi até agora, Sport 2, Ponte Preta 1 de virada. Então foi um dia bem legal e que eu não estava esperando, sinceramente, né? Porque eu tenho muita dificuldade de trabalhar seleções, né? Porque eu gosto sempre de ter um histórico de jogos ali, de elenco, de como o time joga. Seleção, como os jogos são muito espaçados na maioria das vezes, então fica um pouco mais difícil de você ter esse parâmetro. Bem, vamos começar pelos jogos de hoje, então, sexta-feira. Falar primeiro da China, né? Vai começar o campeonato chinês. Muita gente estava fazendo o campeonato chinês nos últimos anos, principalmente por causa do grande investimento que eles fizeram, então saía muitos gols, porque eles contratavam a maioria das vezes atacantes, meias, ofensivos, e como eles sobressaíam bastante em vista do restante das defesas, né? Era um campeonato que saía muito gols, né? Saía muito gols. Então, para quem gostava de gols, longa exposição, esses jogos mais loucurais que a gente fala, era muito bom. Bem, se continua ou não, eu acho que vai demandar um pouquinho mais de atenção, porque vários jogadores saíram da China. O investimento reduziu, algumas empresas que apoiavam não podem mais pôr o nome nos times, é uma determinação do governo. Algumas, inclusive, deram problemas econômicos. Então a gente vai ter que ver bem como é que tá essas forças aí dentro do país. Alguns times ainda continuam com jogadores conhecidos. Então Fellaini ainda está lá, tem outros jogadores aí, o Moisés que jogou no Palmeiras, o Oscar, então tem jogadores lá ainda. Mas eu acho que é bom a gente usar essas primeiras rodadas aí com um pouco mais de cautela. Vão ter 3 jogos às 9 horas. Então o nome dos times estão quase todos diferentes, né? Acho que até todos. Então tomar muito cuidado aí para fazer as entradas, não ir muito aí no que já tinha até agora de informação, né? Vamos tentar ver como é que vai ser o campeonato. Tem times aí que tem só chinês, tem poucos estrangeiros, né? Outros tem poucos e poucos que não fazem tanta diferença igual faziam antigamente. Mas é um campeonato que eu creio que até pela qualidade e tudo ali defensiva, vai continuar sendo over. Talvez não tanto igual era antes, por conta dos estrangeiros em grande quantidade, mas eu acho que ainda vai sim ser um campeonato que para quem gosta de gols aí vai ter oportunidade. Bem, fora esse campeonato que vai começar, a gente não vai entrar aqui jogar a jogo, até porque teria que ter feito um estudo muito profundo sobre o time e talvez nem teria tantas informações assim. A gente vai ter alguns jogos pela Nations League da UEFA, né, lá da Europa.
Primeira rodada às 15h45. Vai ter pelo grupo A Bélgica e Holanda, Croácia e Áustria, França e Dinamarca. Então são jogos bem legais. Na verdade, que eles dividem por... Fala grupo A, mas na verdade seria como se fosse uma Liga A, né? Divide as seleções por como se fosse um ranqueamento, né? Série A, B, C e D. Esses jogos são da Série A, são as consideradas as melhores seleções da Europa aí, né? Então, entre elas, já teve alguns jogos hoje, Portugal, Espanha. Então, divide aí como se fosse séries. E aí tem rebaixamento e tudo. São grupos de 4 e quem fica em último cai para como se fosse para a Série B. São 4 grupos de 4. Bem, no grupo da Bélgica, ela vai enfrentar a Holanda. Acho que pelo estilo do futebol dos países, né, das seleções, é um jogo que a gente imagina para gols. O mercado vai tá colocando essas odds aí para gols. A gente tem que ver também, tomar muito cuidado, que já teve algumas declarações de jogadores como Kevin De Bruyne, que falando que esses jogos não são tão importantes, que fim de temporada, que tem que visar a Copa do Mundo. Então, tomar um pouco de cuidado, ver como é que essas seleções vão entrar em campo, escalações, jogadores poupados, igual o Courtois não vai jogar, ele está com um problema, esqueci bem o que ele está, se é o que é o problema lá, não é nada muito sério, mas ele vai ter que ficar um tempo sem jogar, vai usar as férias para recuperar. Então 2,5 está 2,80. Deixa eu dar uma olhada aqui só nessa odd de match odds, para a gente ter uma ideia do que o mercado está pensando. 2,25 Bélgica, 3 Holanda. Nas condições normais também acharia a Bélgica favorita, um pouco a favorita, né? Mas tem que ver, para mim esses jogos tem que ver em live, mas imagino para gols pelo estilo, né? Croácia e Áustria. Também vejo a Croácia um pouquinho aí favorita pela seleção que tem. Mas é um jogo também que a gente tem que ver, como eu falei, live. Times que vão jogar, jogadores do Real Madrid que jogaram a final igual o Modric. Se vai jogar, se vai estar no banco. Tem que olhar isso tudo. Mas imagino um jogo mais under que o da Bélgica, claro, né? Mas talvez com um padrão, quem sabe, Croácia, vamos ver. França e Dinamarca. Outro jogo que a gente, em condições normais, daria favoritismo para a França. Mesmo a Dinamarca, talvez, dessas seleções que ainda não ganharam a Copa, seja uma das melhores que está vindo. A odd da França está bem baixa, está 1,57. Talvez se fosse uma seleção um pouco pior, que não tivesse tão num bom momento igual a Dinamarca tem, era para estar até mais abaixo, né? Mas como a Dinamarca vem de bons jogos, fazendo boas campanhas, acho que é por isso que a odd não está mais baixa ainda. A França hoje é considerada a melhor seleção do mundo. Tem um ataque meio para frente, na verdade, bem bom. Tem jogadores bons, na verdade, em várias posições. A zaga é boa, as laterais. Tem um volante muito bom, Kanté. Tem várias opções ofensivas. Então, é uma seleção muito boa. O que a gente tem que ver é o que eu venho falando, né? Live vai estar interessada. Quem vai estar jogando, poupou, não poupou. Então, assim, é isso que tem que ver. Mas em condições normais é a favorita. Também vejo um jogo para gols aqui. Vai ter outros jogos aí em outros níveis, né, da UEFA Nations League, que é Belarus e Eslováquia, Liechtenstein e Moldávia. Acho que esses jogos a gente não vai entrar muito a fundo. São seleções menos expressivas, vamos falar assim, né? Provavelmente não irei fazer os jogos, talvez vou focar naqueles 3. Mas acho que todo jogo tem valor, né? Por exemplo, esse jogo do Liechtenstein como Moldávia é favorita. Talvez alguém que quer pegar um back, prefere fazer esse jogo, pode ter uma leitura mais clara, né? A Liechtenstein é um time muito fraco, uma seleção muito fraca. Mas a Moldávia também mas teoricamente a Moldávia ainda é um pouco melhor. Então, essas questões aí que a gente tem que ser tudo analisado também de acordo com
o mercado que a pessoa vai fazer. Ah, eu faço mais match odds, quero pegar mais favoritos, odds mais seguras. Então talvez compensa mais dependendo se pegar um jogo como esse, igual Belarus e Eslováquia. Eslováquia é favorita também, 1,60 a odd. Então talvez compense mais você fazer esse jogo. Então são dois jogos aí que teoricamente pode dar padrão, claro. Vamos olhar aí como é que essas seleções vão entrar. A gente vai ter alguns jogos aí das qualificações da Copa das Nações da África. Também não vou entrar muito a fundo. Acho que são jogos também para ficar de olho. Questão de qualidade de campo na África. Muitas vezes quem manda o campo ali tem... A gente tem que olhar como é que está esse campo, o estádio. Muitas vezes os campos muito ruins. Mando de campo influencia. Então, tomar um pouco de cuidado também para esses jogos aí. Às 19 horas, né? Aí durante o dia, mais ou menos, esses jogos aí mesmo, pra mim, né? Talvez alguém vai fazer um ou outro, mas pra mim vai ficar mais ou menos nesses. E Série B, 19 horas. Tem Chapecoense e Londrina. Chapecoense começou bem, né? Eu ainda vim falando, começou bem nos resultados, porque jogando em campo não me convencia. O time muito under, muito defensivo, não se impunha, mesmo dentro de casa, dependente de bola parada, dependente do outro time dar espaço. E ela veio caindo, né? Está em 12º com 11 pontos. É a mesma quantidade de pontos do Londrina, mas o Londrina pelo saldo está em 10º, né? Jogando em casa contra o Londrina, a gente poderia cravar a Chapecoense como favorita, até pela odd tá 2 contra 3,80, mas eu não cravo como back pré-live, né? Pode dar esse padrão durante a live, mas pré-live eu não cravo. Até porque o Londrina não é um bom time, mas para mim, analisando ali no nível deles, eu acho que tá jogando até mais que o Chapecoense, somente em casa. O Adilson Batista é um técnico já um pouco ultrapassado, mas que gosta que o time dele também consiga fazer alguma coisa, por mais que tenha dificuldade, qualidade técnica do time não seja alta, né? Mas eu imagino um jogo under, poucos gols, e vamos ver como é que a Chapecoense vai jogar, porque ela precisa da vitória, né? Tá ficando mais perto aí da zona de rebaixamento, tá só 3 pontos. Na verdade, 2 pontos, só 2 pontos, então ele tá perigando. Mas não crava aí para match odds, não. Imagina um jogo mais para under, no caso aí. Vai ter um jogo também do Uruguai, Montevideo City, Torque e River Plate, às 19h15. Montevideo jogando em casa. Montevideo não vem bem essa temporada. É um time que antes dava para pegar muito back, era um time muito over. Jogava no estilo assim mais ofensivo, estilo City mesmo, né? Eles gostam. Mas esse ano não tá legal. Então, assim, tomar muito cuidado. O River Plate também não é um bom time, mas está até melhor que eles no campeonato. 20 contra 12 pontos. Então, imagina um jogo aí somente para live. Não chuto também se é over, se é... Não é nem chuto, né? É questão de análise dos times. Então, assim, tem jogos que o Montevideo consegue fazer mais gols, leva, mas alguns saem menos, mas ele está levando gol quase em todo o jogo. Então, por exemplo, nos últimos 5, ele levou gol em todos. Então, tende a ser um time que leva muito gol. Mas, para mim, é um jogo para live, sem grandes cenários aí pré. Amanhã também vai começar o campeonato da Argentina. Meio bagunçado a Argentina, toda hora é um formato, e vai, é Copa, é taça, e classifica 4, tem grupo. Esse daqui seria o que é os corretos, entre aspas, em que assim decidido antes da pandemia. O último campeão até foi acho que foi o River que ganhou. Passou o Tadieres no final e foi campeão. São 28 equipes, turno único. Lá tem muito disso, né? Tem só o turno único. E o primeiro é campeão. Então amanhã começa. Vai ser Barracas contra Córdoba. Teve um pequeno intervalo aí. A gente tem que ver como é que vem os times. No campeonato que terminou recente, acabou de faz 2 semanas no máximo, acho que acabou nem isso. Barracas é um time muito vulnerável, leva muitos gols e faz também muitos gols. Aquele time meio doido que vai sem ter medo.
Córdoba é um time fraco também, então 2 times ruins, na verdade. Tem que ser muito para live. Talvez, assim, se manteve as características, talvez o Barracas está jogando em casa, vai sair para cima. Eu acho que pode ser um jogo para gol em algum momento, né? Não que vai ser muitos gols, mas pelo Barracas jogando em casa, em algum momento ele vai buscar gol pelo estilo. Mas vamos ver, né? Se os times mantêm aí a questão do padrão, né? Talvez mudou, a gente tem que ver. Eu nem vi se os técnicos são os mesmos. Então a gente tem que olhar isso aí, mas é mais uma questão que está começando o campeonato. São 27 partidas para cada equipe aí. O campeão, o primeiro colocado é o campeão direto. Bem, além disso, vai ter às 21h30 Operário e Cruzeiro. Provavelmente será o último jogo aí que eu vou fazer do dia. Não tem muito mais coisa. Bem, o Cruzeiro é o líder. É um time que vem não levando gols com facilidade. Acho que faz 6 partidas que ele não leva gol. Deixa eu até confirmar aqui. Que tinha levado, acho que contra Tombense. Ele empatou 1-1, que foi dia 23/4. Depois ele fez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 partidas, não levou gol. Então é um time que tá jogando no esquema de 3 zagueiros, né? Ele mudou no começo da Série B, ele jogava diferente, 4 zagueiros, e agora tá jogando com 3. O time ficou mais seguro, uma melhor saída de bola. O estilo do Pesolano, o técnico, é aquele estilo que ele gosta de ter a bola, gosta de jogar o time para trás. Tem muitas finalizações, mas o time tem uma certa dificuldade para converter essas finalizações em gols. Então vem ganhando de muito 1-0, né? Você olha as partidas, a maioria é 1-0, 1-0. O over 2,5 do Cruzeiro só foi acontecer quando ele perdeu, então lá no mês 4, né? Ele então é um time que cria muito, mas faz pouco. O Operário em casa costuma ser um time difícil de ser batido, porque o campo lá, a maioria das vezes está chovendo nessa época. Eu até olhei a previsão, provavelmente vai estar chovendo, frio. É um campo que eles dominam, né? Assim, tem aquela... O campo interfere, vamos falar assim. Estão acostumados lá. Eles perderam uma partida aí só. Acho que esse ano. Vou até confirmar aqui se for só uma mesmo. Isso, só uma partida esse ano. Eles não perdem. Tirando as partidas desse ano, eles tinham perdido só no mês 10 lá. Então, assim, um time bem difícil de ser batido lá. E eles perderam pro Grêmio lá, de 1-0. Faz 3 partidas atrás. Vem de 2 vitórias em casa. Então, para mim é um jogo difícil. Vamos ter que ver muito como é que tá esse gramado. O Cruzeiro é um time que depende da bola no chão, do toque, de como o time vai se portar também. Está com a odd favorito de 1,91. Eu até acho um pouco favorito, mas eu achei essa odd baixa. Eu acho que vai ser um jogo mais difícil. Não vejo essa disparidade toda. Apesar que o Cruzeiro está líder, está com 4 pontos na frente, um jogo a menos. Então, se ganhar, vai abrir 7, 25 vitórias, né? Mas eu acho que vai ser um jogo bem difícil por estar jogando fora de casa. Mas imagino um jogo mais para... se for buscar padrão match odds, a favor do Cruzeiro, claro. Pré-live, né? Mas eu imagino o Operário chegando também. Não imagino essa leitura tão clara. Então, um jogo muito para live, para pegar momentos de time. O Cruzeiro está melhor. Dependendo da leitura, assim, a pressão. Vamos entrar aqui a favor. Ou lei, né? Operário, quem fizer lei. O Operário começou a pressionar. Vamos buscar um gol. Tem que ver com a intensidade dessa pressão. Tomar muito cuidado aí com os contra-ataques, né? Muitas vezes os times da Série B fecham lá atrás e exploram os contras. E como o nível da competição não é tão alto, o time que está dominando a posse, muitas vezes não faz o gol e leva, né? Pela dificuldade, né? Em converter essa posse de bola em gols. Né? E é uma dificuldade que o time do Cruzeiro está tendo, né? Tem que melhorar, aproveitamento aí. Então, deve ser o último jogo, né? Para quem não sabe, eu sou cruzeirense.
Então eu até fico tentando segurar um pouco a rédea, assim, para não puxar tanto pro time que torço, né? Mas na hora que eu faço o trade eu sou bem tranquilo, assim, não faço entradas no coração. Mas eu imagino mais esse jogo para alguns momentos. Uma pressão inicial do Operário, que pode acontecer. Alguém marcou um gol, o outro time vai ter que ir atrás. É um momento talvez pode buscar um gol. Mas eu imagino que não seja fácil ficar back muito tempo. Série B não é fácil. E esse jogo para mim vai ser bem difícil. Vou ficar back Cruzeiro ali 15 minutos, 10 minutos, talvez 5 minutos já vai ser difícil. Não vejo dar um padrão tão longo assim. Então eu imagino mais pequenos momentos ali para você buscar alguma coisa. O Cruzeiro fez 1-0, o Operário vai para cima, está se expondo. É o momento talvez de buscar um gol, de acordo com o seu método. Ao contrário, o Operário fez, o Cruzeiro está indo para cima. O Operário vai jogar no contra, o Cruzeiro vai se expor ainda mais, então momento também que pode ser para gol. Para Meteoros é muito difícil cravar, né? Acho que o Cruzeiro tende a ficar mais com a bola, até fora de casa, pelo estilo de jogo. Tá com alguns desfalques na zaga, talvez vai estrear um garoto da base, chama Pedrão. A gente não sabe aí direito como é que ele vai reagir, se ele estrear, claro. E pode até ter mudança tática. O Pesolano não é um cara tão engessado. Se ele não quiser estrear o garoto aí, ele pode não jogar com 3 zagueiros. Então, por isso que a gente também tem que reparar muito em live como é que vai ser isso. Vai jogar com 3, vai estrear o menino, como é que ele vai estar. Mudou o esquema, como é que o time que vem jogando de 3 zagueiros, vai passar para uma linha de 4, como é que ele vai se portar. Então, tomar cuidado com esse jogo aí. Eu vou praticamente pro live mesmo aí, não vou com muito cenário para live. Eu imagino que para ficar bom o jogo precisaria de um gol, né? Saiu um gol de um lado aí, mais cedo aí, no primeiro tempo, esse jogo pode mudar, ficar bem aberto. Então é isso, acho que não tem muito mais o que falar, até enrolei bastante. Espero que tenha gostado aí do bom dia de hoje. Tomara que seja um dia de greens para todos. Sexta-feira sempre é bom fazer, porque no outro dia a maioria do pessoal folga, né? Ou pelo menos trabalha só meio período, a maioria. E vão ficar de olho nesse chinesão aí, né? Quem sabe? Talvez saiu os principais jogadores lá. Não vou falar os principais, mas saiu vários jogadores estrangeiros. Talvez fique um campeonato aí até melhor de fazer, quem sabe. Dá mais oportunidades, odds ficam melhores, né? As odds sempre eram muito amassadas também, tinha essa questão. Então é isso, pessoal. Um grande abraço, fique com Deus e até mais.